né? Manifestação de um cometa estranho, tudo isso é para ti. Depois que eu assisti o filme Nefarious, eu entendi claramente como que funciona uma possessão demoníaca. Porque até então tinha um misticismo em torno disso. Por conta dos filmes de Hollywood, que fazem aquela romantização e colocam as meninas subindo pra parede no verde. Você não consegue entender se aquilo realmente é real, se não é, até que nível. Agora, Nefarious não. A possessão demoníaca é totalmente diferente do que as pessoas pensam. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Ritual com várias mensagens. Esse canal é base. Toda vez que tem premiação de Hollywood, o Globo de Ouro, o Globo do meu saco, toda vez tem uma adoração ao demônio que se faz através de mensagem subliminar. Toda vez é a mesma história. Isso quando o próprio cara lá, o ganhador do Oscar, ou sei lá do que, ele não sobe e agradece literalmente o diabo pelo que ele tá ganhando, né? Igual o cara que fez o Batman fez lá. R$5. É? Minha cadeira Toda vez é isso. Nem é mais subliminar, é descarado. Encriptadas foi realizado. E eu me refiro à cerimônia do Globo de Ouro. O que eu achei estranho é que o Matrix Mundial não despertou pra Terra plana. Às vezes, não é que ele não despertou, às vezes ele sabe. Ele só não traz esse conteúdo pro canal dele por causa de algoritmo. Você tem noção, irmão? É que vocês não têm noção do quanto que um canal é podado por você falar sobre esses assuntos. E ele já expõe essas coisas aqui, ó. Talvez se ele colocasse uma Terra junto, puta, aí ia acabar, aí não, entendeu? Aí que não teria mesmo nada, você tá entendendo? É que nem eu aqui com a live, velho. Eu aqui já desmantelei todas as fraudes pra vocês. Eu sou podado por isso. Se eu fosse mais fundo ainda, aí, então, você tem que saber jogar o jogo também, tá entendendo? Senão, cara, senão não sobra nada, literalmente. Senão você não consegue falar nada. E aí, o rato pergunta, que pode ser meio besta, por que o pessoal continua adorando o diabo, sendo que eles sabem que vão pro céu? Ô Danilo, sua pergunta não é nada besta. Na verdade, ela é muito lógica e coerente, cara. Tem nada de besta nessa pergunta aí. Tudo remete à questão do pecado. Você precisa entender que na Terra, a maioria gigantesca quer, de livre e espontânea vontade, o caminho da perdição. Por terem o pecado no interior delas e servirem a esse pecado constantemente, elas não se importam. Não é como se essas pessoas fossem conscientes, irmão. Porque a sua pergunta, ela faria sentido se fosse questionada para uma pessoa que sente arrependimento. Quem se arrepende de ser um pecador é quem está do lado correto, é quem tem lucidez espiritual ainda, é quem tem coisa boa dentro de si ainda. Esse pessoal da elite, os fantoches, os donos do dinheiro que controlam os fantoches, eles já têm dentro deles aquela coisa podre, nojenta e asquerosa. Eles vivem para servir o demônio. E isso vem desde que o mundo é mundo. Está entendendo? Por que Caim matou Abel? Sendo que eram irmãos. Eram irmãos e tinham aquele estilo de vida. Por quê? Já parou para se perguntar isso? Como que Abel poderia ter matado Caim, e ainda mais por uma inveja tão tosca que nem aquela? Pois é, por que isso acontece? Você acha que não sabe, no interior, que tá fazendo algo ruim? Mas o cara vai lá e faz. É o pecado, irmão. A maioria é triste, e a Bíblia fala, a maioria vai pro Sheol por quê? Porque tá tão corrompida, o pecado tomou conta do interior delas, que não tem como elas terem lucidez para se arrependerem e virem pro caminho mais difícil, que é o de resistência ao pecado, tá entendendo? Tentar servir ao Criador o máximo possível. Não tem, cara. Por que tem criança aí que mata pai e mãe? Isso é um absurdo. Não tem lógica nenhuma. Por que isso acontece, então?
Você acha que na cabeça dela ela tá preocupada se ela vai pro inferno ou não? Ela nem acredita, ela nem pensa nisso. Na cabeça dessa gente, capaz... Eles nem imaginam que tenha céu ou inferno, ó. Estão nem aí, ó. São apenas demônios, irmão. Pessoas ruins. Que vivem em prol de pecado. Não tem resistência nenhuma. Pessoas fracas de espírito, irmão. Esquece. Não precisa de um motivo pra elas. Elas vão lá e pecam, ó. Estão nem aí. Neste vídeo você vai entender o que é o Globo de Ouro. Nesse vídeo você vai entender, inclusive, algumas mensagens que estão sendo... Ah, outra coisa. Nossa, fizeram um negócio totalmente satânico aí também. Sabe o que é? Aquele c... do Leonardo DiCaprio. Todo mundo sabe que o desgraçado gosta de novinha. Só novinha, né? Todo mundo sabe o quão satânico as pessoas que ele é envolvido. Você tem noção? Novinha quanto? Não vou nem ficar estipulando aqui. Mas enfim. A moça que estava apresentando lá o Golden Globe fez até piada. De modo descarado sobre isso daí. E a galera dando risada lá. E a gadaiada que assiste acha legal, cara. Bate palma, irmão. Eles fazem coisas nojentas e satânicas. Atuando. E a gadaiada não percebe o que tá sendo dito realmente ali. Cara, eles mijam na cara do gado. Eles mijam. É impressionante que um cara como o Leonardo DiCaprio, ele seja uma celebridade, cara. Se a gente vivesse no mundo correto, esses caras não teriam espaço nenhum. Tem que prender tudo esses filhos da puta aí. Bando de nojento. Passadas nesta cerimônia, que precisamos entender. Olha lá, só os lixos. Bem, em primeiro lugar, é interessante trazer para você o seguinte: nós temos aqui alguns fatos que são muito óbvios, né? Como, por exemplo, nesta cerimônia, você tem ali Jaquim e Boaz, bom dia, irmão, obrigado pelo pilares da maçonaria, que basicamente servem aí como um portal na visão dos ocultistas, né? Que traz tanto o macrocosmo quanto o microcosmo. É a união da nossa realidade com a realidade em que habitam os demônios, que inclusive estão cada vez mais próximos, cada vez aí mais visíveis, né, dentro do mundo em que vivemos, de várias formas, tanto como alienígenas, né, manifestação de um cometa estranho, tudo isso é para ti. Depois que eu assisti o filme Nefarious, eu entendi claramente como que funciona uma possessão demoníaca. Porque até então tinha um misticismo em torno disso. Por conta dos filmes de Hollywood, que fazem aquela romantização e colocam as meninas subindo pra parede, vomitando verde. Você não sabe. Você não consegue entender se aquilo realmente é real, se não é, até que nível. Agora, Nefarious não. A possessão demoníaca é totalmente diferente do que as pessoas pensam. A influência... Eu tenho certeza que essa galera toda aí é totalmente Nefarious. Do que você tá indo? Te induzir, já te preparar para um contato. Aí você tem inteligência artificial geral com a singularidade, você tem a descoberta de dimensões diferentes, né? O multiverso, que inclusive agora está bastante comentado, o colisor de hadrons, que também... Pesquisa sobre SLKU, Skull and Bones. Ah, sim, é. Sociedade satânica, né? Caramba! Ô, Hilton! Só apagar a luz aqui, né? Tá, que não é mulher. Se tá na garrafa de Heineken, é Heineken. E aí, Pedro? Olha isso. Traz toda essa questão envolvendo aí outras dimensões. Então é cada vez mais, meus amados, a preparação do mundo de várias e várias maneiras, a nossa conexão com seres de outras dimensões. Então você tem ali, né, Jaquim e Boaz, se tá na garrafa de ar dentro da maçonaria, né, a união do macrocosmo com o microcosmo, a união do mundo físico com o mundo metafísico, com o mundo sobrenatural. Esse canal é base demais. E a Bíblia nos diz que esses seres serão liberados. Salve, Arthur! E essa cala a boca, Eduardo, seu bosta! Não só o portal de Jaquim Boaz, mas também nós temos a própria simbologia do globo de ouro. Nós temos o globo sendo aqui uma representação da Terra. E tamo junto, Rafaelzão! Porque ele simboliza a Era de Ouro, a antiga Era de Ouro, que tomou a Terra e que os ocultistas desejam trazer de volta. Qual o significado da letra G no símbolo maçônico? Não sei, irmão. Eu não sei o significado de todos os símbolos e todas as letras para eles. E nem todos os números. Eu sei uma coisa ou outra, dependendo do contexto que tá ali, fica claro para mim. Agora, no símbolo da maçonaria, a letra G, eu não sei porque que eles colocam ali.
Várias sociedades secretas citam essa era de ouro, dizem que os deuses andavam entre nós, alguns dizem, né, que não havia dor, não havia doença, não havia pobreza, as pessoas não trabalhavam, né, as pessoas não tinham, né, várias obrigações, não, elas viviam apenas, né, e os deuses proviam tudo. Essa é a era de ouro, né? Proviam através da sabedoria deles tecnologias. Cadê o Lafon? Né, Ô, louco, Lafon! E etc. Vai começar com essas figurinhas satânicas, que é dita pelos ocultistas, é exatamente aonde eles querem chegar. Então tem toda essa simbologia por trás, né, desse globo de ouro, dessa cerimônia que é feita todos os anos, certo? E ela passa essa mensagem. Fora isso, nós temos os atores que são premiados recebendo um troféu que é basicamente um simbolismo de um falo. E nós sabemos como estes homens e mulheres que estão hoje no topo do mundo, né, e que são completamente controlados pelo sistema, estão completamente corrompidos pelo sistema, estão entregues ao diabo, fazem parte de sociedades secretas, né? Eles não estão ali apenas por conta do seu talento, por conta das suas habilidades, não. É Satanás quem levanta estes homens e mulheres. E nós já vimos vários e vários relatos de atores, inclusive, que se declaram cristãos, por exemplo, e são completamente banidos de Hollywood. Seus filmes não... Cara... Olha, recentemente, até o Snoop Dogg se converteu. Falaram pra mim, Xanão, você viu que o Snoop Dogg se converteu? Eu falei, será mesmo? Eu vi ele fazendo um discurso lá, cara. Lançou uma pedrada bíblica que até eu acreditei. Eu falei, eu acho que converteu mesmo. Mandou uma pedrada lá que eu falei, caramba, o cara pra falar isso aí, ele tá lúcido mesmo. Não possuem prestígio, eles não possuem lugares, né, em grandes produções. Que mano é estompado pela Valkyrie, assumam que eu jogo muito, cara. Como é o caso do ator que interpretou... A letra G significa galênica. Que é o Som da Liberdade. Ele fez o papel, né, do Messias. Filme completamente abafado pelo sistema, né? No filme. E depois de fazer esse papel, ele foi excluído de Hollywood. Ele mesmo conta isso no testemunho dele. E vários atores são assim. Se declarou seguidor do Messias, você é excluído. Tem de errado com o Golden Globe Super, eu assisto bastante, todas as edições sem falta. Ô Jonathan, pega o Golden Globe e senta nele, irmão. Larga a mão. Nem compensa explicar nada pra você, não. É muita burrice. Porque esses caras... Tchau pra lá, irmão. Esses caras são... Continue plugado na Matrix e vá para o Sheol. Uma mensagem que é passada na animação do Tom e Jerry, que vai mostrar quem é o grande nome, quem é o grande chefe. De olhos bem fechados mostra um pouco disso tudo. Mostra. Olha lá os desenhos, ó. Programação preditiva, ó. Escancarado. Isso sempre me dá calafrio, senhor. Ele é o presidente de Hollywood, tem que te deixar com calafrios. Já eu leio, Maiqueira. Saudações, ó brilhante, grande líder de Hollywood. Pois então, eles recebem, né, esse troféu. Olha isso. Falo, e você veja, os ocultistas, eles possuem muita obsessão pelo sexo, tanto que dentro do próprio ocultismo, da feitiçaria, você tem a magia sexual, onde eles ensinam você a invocar demônios específicos através do sexo. Bom dia, Vitor! Valeu, Emerson! E nós estamos tendo, inclusive, nos últimos anos, a revolução sexual que veio com o movimento da nova era, né? Isso vem destruindo as famílias e vem abrindo portas no mundo espiritual que as pessoas não sabem, né? Porque o sexo, ele é um ato muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né? E ele também tem a ver com o mundo espiritual, e a própria Bíblia vai dizer, vai dar exemplos disso, né? De quando você tem uma relação com alguém, você tem uma aliança no mundo espiritual com essa pessoa, a Bíblia vai nos dizer isso, né? Então eles sabem, eles dominam, né, esse conhecimento e fazem tudo de modo profano, inclusive para poder, né, invocar demônios. Tanto que essa... A situação é seríssima, cara. Tudo faz parte de um grande ritual e adoração ao demônio a céu aberto. Os demônios controlam essas pessoas aqui, cara. Isso é loucura demais, irmão. Quando você desperta pra tudo isso, cara, você vê o comportamento dos NPC, meu Deus, cara. Como o mundo é patético, como as pessoas são pífias, irmão. A obsessão por eles sexual é tão presente hoje. E ela deve nos lembrar, inclusive, que os anjos caíram justamente por conta disso, por conta de um pecado carnal. Gênesis 6 nos narra isso, a corrupção dos anjos com as mulheres humanas. Então todo esse simbolismo sexual, falo sempre estando presente, não só aqui, né, nessa cerimônia, mas também em cidades, de maneira sutis, desde a antiguidade, eles ainda demônios, querubins, etc. Onde posso saber como eles eram, se podemos saber? Na própria Bíblia, irmão. Você tá falando fisicamente? Não, fisicamente a Bíblia não retrata exatamente o que é um anjo.
Até tem passagens que remetem a alguns anjos, algumas figuras que dão alguns detalhes. Mas, cara, não dá pra saber. Você tem falo no Baphomet, você tem falo em vários locais e não é à toa, né? Por conta do pecado dos anjos, da corrupção dos anjos, a semente da serpente. E, meus amados, fora todo o simbolismo que você tem nessa cerimônia, né? Você tem também os filmes nos trazendo mensagens. Vai participar do BBB, mas nem que me convidassem. Dos anos, nós nem temos que filmes que são selecionados ali, filmes que anunciam a rebelião contra o Criador, né? Vários tipos de profanação, iniquidade, prostituição, enaltecendo a carne, fazendo uma verdadeira engenharia mental nas pessoas, né? Fazendo com que as pessoas venham aí a achar cada vez mais, né, que a aliança com o mal é algo bom, né? Invertendo os valores, invertendo a moralidade. Mas você cadê a porra do God? Já, caralho! E nesse ano você tem filmes falando a respeito de guerras, você tem filmes falando a respeito de doenças, e não se engane, não é à toa, existe um motivo por trás disso. Eles estão nos preparando para cenários de caos, de crise, de grandes problemas. Essa merda satânica faz até ter relutância em colocar filho nesse mundo. Pois é. Eu também penso isso, irmão. E é justamente por isso que nós temos esses filmes com essa temática. Sempre que Hollywood nos traz filmes falando a respeito de um determinado assunto, eles querem nos preparar para grandes eventos. Foi assim com a pandemia de Covid, foi assim com a inteligência artificial, foi assim com robôs, está tendo assim com a guerra mundial, está sendo assim com uma nova, né, pandemia que eles estão já produzindo. O próprio Bill Gates, ele disse recentemente em uma declaração à grande mídia que ele queria, né, que as pessoas ouvissem, que nós teremos aí nos próximos anos uma era de trevas. O Bill Gates é um dos fantoches mais exposto do sistema. O cara literalmente não economiza nas palavras. Ele só fala, ó, vai morrer gente mesmo, porque vai ter picadinha não sei o que, vai ter ataque não sei o que a gente vai modificar o DNA não sei o que, ó. Nem aí, ó. E fica por isso mesmo, irmão. Ninguém tá nem aí. Os NPC nem ligam. Uma era de caos, uma era de crise. E não é só ele que está dizendo isso, não é só Hollywood que está nos anunciando isso nos filmes, mas também nós estamos tendo vários outros sinais, como as revistas, né? Revista The Economist, revista Time, né? Várias mensagens subliminares em todos os lugares. Nós estamos vivendo em tempos de grande reset. E para um grande reset é necessário ter um grande caos. E é assim que os ocultistas operam e nós sabemos. Então, filmes, inclusive falando sobre feitiçaria de maneira aberta, eles apresentam feitiçaria como se fosse algo espetaculoso, algo mágico, algo... Romantizam. Os filmes têm por obrigação que romantizar tudo aquilo que é satânico, para as pessoas não perceberem o grau de problema, o grau de coisa demoníaca que tem ali. Rafael mandou R$5,02. Valeu, Rafaelzão! E maravilhoso, algo que você deveria... Pra você também, irmão. Né, com a sua imaginação almejar. É fazer com que as pessoas venham cada vez mais a terem aí um tipo de admiração, a procurarem pelo oculto, né? A procurarem pelas ciências ocultas, acharem que isso é bom. Tá torcendo pra quem no BBB, Super? Ah, ô Vini Brisa, você tá querendo dar uma sugada na... Né, uma bruxa é apresentada como algo bom. Eles não contam as grandes barbaridades que as bruxas fizeram ao longo dos tempos, com rituais, com abusos, com sacrifícios, invocando entidades demoníacas, das mais perversas possíveis. No filme eles apresentam como uma coisa boa, né? Que cuida, que protege, né? E nos filmes, nos últimos tempos, inclusive, a gente vem vendo isso dessa forma, a magia. E Harry Potter é tão engraçado porque, como que eles chamam os gados que não são bruxos e estão lá na vida da CLT, que não conseguem enxergar o mundo da bruxaria? Irmão, uma coisa é fato, os caras são muito inteligentes pra fazer essas coisas, cara. Eu falo isso pra Jaqueline sempre que a gente assiste os filmes junto, eu falo, olha... Os caras são muito inteligentes. Eles colocam as coisas de um jeito tão sutil. As pessoas acham o máximo, cara. Tipo, claramente, irmão, em Harry Potter é chamado de trouxa aquele que é plugadinho na Matrix, que não enxerga o mundo verdadeiro, o mundo real, onde tudo acontece.